Eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a mais uma escola dominical e vamos buscar ao Senhor para que a palavra do Senhor fale ao nosso coração, nos dê instrução, encorajamento, consolo, tudo aquilo que Deus preparou para nós nesse dia. Então vamos buscar ao Senhor nessa hora. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos nos encontrar, mesmo de maneira virtual, eletrônica, mas te damos graças porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra. Nós não deixamos o estudo da Tua Palavra porque entendemos que ela é tudo para nós, ela tem instrução importante para a nossa vida e por isso fala ao nosso coração, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, a entender os Teus preceitos e a colocá-los todos em prática na nossa vida. Pedimos a Tua bênção, orando também pelas demais classes que estão reunidas no momento de escola dominical, que todos sejam edificados pela palavra do Senhor. Pedimos a Tua bênção, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu escolhi para falar hoje de um tema importante, um tema doutrinário e muito importante, ao mesmo tempo muito confuso para as pessoas, que é a doutrina da certeza da salvação. Há aqueles que acham que não é possível ter certeza da salvação, não é? No entanto, nós entendemos, e a teologia reformada defende isso de maneira bíblica, com preceitos da palavra, com ensinamento da palavra, de que não só é possível, como nós temos a certeza da salvação, porque a salvação não é algo nosso, salvação é algo que pertence a Deus, ok? E eu queria abrir com a leitura de um texto, nós vamos ler vários textos da palavra, mas eu queria abrir com vocês nessa aula com a primeira carta de João, capítulo 2, versos de 1 a 6. 1 João 2, de 1 a 6, vejamos lá o que diz. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o que o texto vai mostrar é que se nós amamos a Deus, nós temos que andar de acordo com Deus, com a palavra de Deus. Por isso, eu separei esse tema importante, ao mesmo tempo polêmico para muitas pessoas, mas importante para nós crescermos no conhecimento da palavra do Senhor. Um certo teólogo batista chamado John Daggy, ele fez a seguinte citação: é um erro fatal e perverso os homens concluírem que, uma vez convertidos, serão salvos não importando a maneira como vivem. Tem gente que pensa dessa forma: eu estou salvo, eu vou viver do jeito que eu quiser. Se você pensa desse jeito, é sinal de que você não foi alcançado pela graça de Deus. A ideia não é porque eu fui alcançado pela graça de Deus que eu vou viver em pecado. Lembram lá a argumentação de Paulo aos Romanos 6? Se a graça superabundou o pecado, então eu vou viver no pecado? E ele diz, não, de maneira nenhuma. Não é? Nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus. O antinomianismo, ele é que defende, se você é salvo, sempre salvo, não importa se você vive em pecado ou não, né? O antinomianismo, antinomos lei, aquele que é contra as leis. A palavra de Deus não é contra as leis do Senhor são muito importantes para nós. A salvação, ela não consiste apenas em justificar o pecador, mas também ela acompanha outras questões importantes, outros ensinamentos importantes, como arrependimento, fé, santificação.
Então vejam só, a salvação não tem a ver só com a justificação ou com a glorificação. De repente você pensa assim, uma vez justificado em Cristo eu serei glorificado. Só que até chegar à glorificação você tem uma boa caminhada, você tem que ter o arrependimento, a fé, a santificação. São processos que Deus faz em nossa vida. Spurgeon, Charles Spurgeon, grande pregador Charles Spurgeon, ele chega a dizer assim, que Deus guardará os seus filhos é uma verdade gloriosa, mas uma mentira abominável é a de que o pecado não lhes fará mal nenhum. Você achar que o pecado não tem problema algum, porque você já foi purificado pelo pecado, você viver flertando com o pecado, perto do pecado, é algo muito complicado, porque o pecado ele traz sérias consequências para a nossa vida em todas as esferas. Jim Elif, no seu livreto Fé Inútil, ele aborda vários tipos de fé. E ele diz assim, muitos confundem a fé salvadora com fé para qualquer outra coisa. Não é? Então tem gente que tem fé para ser curado de uma enfermidade, tem gente que tem fé para receber uma bênção, ter um emprego, adquirir, conseguir um emprego, mas isso não tem nada a ver com fé salvadora. Fé salvadora é muito mais abrangente e tem implicações na vida de uma forma geral. Então olha só, sempre quando Satanás ele entende que uma doutrina é importante, ele coloca, vou dizer numa linguagem popular, ele coloca minhocas na nossa cabeça. Ele coloca ideias junto com outras para nos enganar, para tirar de nós a verdade. Então pensemos bem, as doutrinas importantes da Bíblia, como a Santa Ceia, desde o princípio ela foi muito atacada pelo inimigo, a ressurreição de Cristo, desde os primeiros séculos, quantos negando a ressurreição de Cristo? A encarnação de Cristo foi muito negada durante a história da igreja. A pregação do Evangelho, uma pregação do Evangelho capenga, não é? Dizendo que você precisa confiar em Deus, mas é só confiar no Senhor? E aí, o que mais? A gente tem que fazer outras coisas também. Olha só, o nosso tema então é a certeza da salvação e as suas implicações. E eu queria trazer aqui 3 lições rápidas com você nessa manhã. A primeira certeza, a implicação que a certeza da salvação tem a gente precisa definir o que é a certeza da salvação. O que diz, o que ensina a doutrina da certeza da salvação? Então, algumas coisas que ela ensina que são relevantes para nós e que têm implicações para a nossa vida. A primeira lição é a seguinte: todo aquele que está unido a Cristo tem a palavra do próprio Cristo de que vai perseverar até o fim. Lembram Apocalipse 2,10, o que Jesus fala à igreja de Esmirna, Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Cristo é poderoso e suficiente para dar a nós a coroa da vida, Isso é promessa, é bênção da parte dele. Então nós temos a garantia de Cristo que receberemos uma coroa inacessível, incorruptível, como diz Pedro na sua primeira carta. Spurgeon, de novo citando Spurgeon, ele diz assim: se Deus acende uma vela, uma chama no seu coração, ninguém pode apagar. A chama que Deus acendeu, a chama da salvação, ninguém pode destruir ou apagar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Lembra o que Paulo diz lá em Romanos 8? Nada, nem ninguém, nem a morte, nada pode te separar do amor de Deus. Deus decidiu te amar, Ele provou que te ama ao enviar Jesus, e diz lá em Romanos 5, no verso 8. Ninguém pode nos tirar das mãos de Cristo. E aí eu queria que nós parássemos um pouquinho para ler 2 textos do Evangelho de João. João, no capítulo 6, primeiro, Evangelho de João, olha só. João 6, versículo 37. Vejamos o que diz João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me deu, eu nunca vou lançar fora, nunca vou descartar esses que o Pai me deu. Jesus falando. E aí de novo, agora lá em João 10, ainda em João 10, de 27 a 28, vejamos o que diz Jesus também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão
e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém vai tirar as minhas ovelhas das minhas mãos, Jesus diz. Aí verso 29. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então olha só, nós nunca sairemos das mãos da Trindade Santa. Ela, né, as três pessoas da Trindade vão sempre cuidar da gente, governar a nossa vida. É uma promessa maravilhosa que temos da parte de Cristo. Também Paulo, ao escrever na segunda carta de Timóteo, ou a Timóteo, no primeiro capítulo, no verso 12, ele vai dizer assim: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele, Deus, é poderoso. Para quê? Para guardar o meu depósito até aquele dia. Segunda carta de Timóteo 1,12. Deus sabe, né? Aliás, nós devemos saber que Deus é poderoso para guardar o nosso depósito. Não está em nossas mãos a salvação. A salvação é algo dado por Deus e pertence a Deus. E Ele vai cuidar da nossa salvação até o final, até a gente ser alcançado ou glorificado, né? Estar na presença de Cristo. Mais uma lição com relação ao que é a certeza da salvação. A certeza da salvação, ela está ligada à doutrina da perseverança dos santos. A certeza mais a perseverança são os dois lados da graça de Deus. Não é? É também um dos 5 pontos do calvinismo, das doutrinas principais do calvinismo. É uma obra sinérgica, ou seja, nós somos cooperadores com Deus. O que é isso? A obra da salvação em nós, ela é monérgica, monergismo. Houve uma ação única de Deus. Eu estava morto nos meus delitos e pecados e Deus atuou no meu coração, me dando vida, regenerando. O Espírito Santo trazendo regeneração, novo nascimento, nova vida em Cristo. Essa é uma obra única, exclusiva de Deus, é monérgica. No entanto, a partir do momento que eu recebo essa obra, não é? Que o Espírito atuou na minha vida e me fez receber essa obra da salvação tão magnífica, agora inicia-se uma obra sinérgica. Então a doutrina da certeza de salvação tem a ver também como eu respondo a Deus aquilo que Deus tem feito na minha vida, o que nós chamamos de piedade, a maneira como nós respondemos às ações de Deus em nós. Deus me salvou e eu posso responder isso de maneira positiva ou negativa, não é? Se eu estou salvo, eu vou viver em obediência, em gratidão, eu vou viver procurando acertar, não é que eu não vou errar, mas eu vou procurar fazer o certo, fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então há uma obra sinérgica, um sinergismo aí, né? Exige de nós o quê? Esforço. Nesse ponto nós somos cooperadores com Deus. Todo aquele que foi salvo por Jesus, ele não vai viver na prática do pecado. Não é? O pecado não mais terá domínio sobre vós, diz Paulo lá em Romanos 6. Não é? Por quê? Porque estáis debaixo da graça e não da lei. Aí agora eu queria que você voltasse para a primeira carta de João, no capítulo 3, verso 9. 1 João 3, versículo 9. Vejamos lá o que diz. 1 João 3, 9. Vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ele nasceu de novo, ele tem uma nova vida em Cristo, né? Eu queria citar agora Joel Bick. O teólogo Joel Bick, ele tem uma citação interessante, ele diz assim: todos os crentes tropeçam e caem no pecado. Isso é inevitável. O pecado, infelizmente, é inevitável. A nossa natureza é voltada para o pecado, voltada para o mal. Então, Joel Bick diz: todos os crentes tropeçam e caem no pecado, mas nenhum verdadeiro crente permanece no pecado. Se você permanecer no pecado, significa que quando Cristo voltar, você estará condenado, não é? Mas o crente, ele luta contra o pecado, ele procura viver e agradar a Deus. Então, o que é a certeza da salvação? Essa certeza dada por Cristo de que nada pode tirar a gente da mão dele. Nós estamos seguros, ele guarda a nossa vida e a nossa salvação. É ele quem persevera por nós até o fim, ele nos leva aos braços do Pai.
ok? Segundo ponto aqui da nossa aula é o que não é certeza da salvação. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque há muita confusão das pessoas sobre o que não é a certeza da salvação, ok? Então tem algumas questões que eu queria que você considerasse. Não é achar que permanecer em Cristo é só bênção na sua vida, não é? Há grandes responsabilidades e até dificuldades. Não é porque eu sou de Cristo que ninguém vai tirar de mim a salvação, que eu não vou ter problemas. Aconteceu algo muito curioso numa cerimônia da prefeitura no ano passado, em dezembro do ano passado, se eu não me engano foi no dia da Bíblia. Eu estava lá indignado com as palavras de um certo pregador, se dizendo pregador da palavra, um profeta, que começou a profetizar, dizendo, não, porque nós profetizamos que o ano de 2020 vai ser uma bênção. E aí eu fico pensando agora, o que esse cara foi falar, né? A ideia de muita gente é, porque eu sou de Cristo, eu não tenho que passar por provações alguma. Isto não é certeza da salvação, ok? Não é achar que só porque você tem Cristo, está em Cristo, você só vai ter bênção na sua vida. Não é? O mundo é cheio de provações e nós passamos por isso, né? Também, o Espírito Santo é quem mantém acesa a chama que o próprio Espírito colocou em nós. O amor às coisas de Deus, o amor da evangelização, da palavra, da oração, é obra do Espírito Santo de Deus de levar a gente a ter uma vida mais correta diante de Deus. John Owen, ele diz assim, a graça não anula a nossa responsabilidade, mas nos capacita a cumpri-la. Ela não nos isenta dos deveres, mas nos equipa para o cumprimento deles. Olha só, a graça não anula as minhas responsabilidades. Deus é o soberano que me deu a salvação, mas me deu também responsabilidades que eu preciso cumprir e cumpro por gratidão, por amor, pela obra que Ele opera na minha vida, no meu coração. É essa a ideia, né? Então, o que não é certeza da salvação? Não é achar que permanecer em Cristo só tem coisa boa. Tem coisas sérias, implicações sérias, responsabilidades sérias, né? Não é também tratar o pecado sem a seriedade devida. Eu vou viver do jeito que eu quiser com relação ao pecado. Não é assim, não é? Por quê? Porque nós somos seres morais, né? Agentes morais. Todo ser humano quer crentes ou não. E os crentes, eles devem lutar contra o pecado. E aí eu queria que você abrisse agora comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 12. Vejamos lá o que Paulo diz na carta dele aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Olha só o que Paulo vai dizer. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação é uma obra que Deus espera de nós, ok? Então nós crentes perseveramos na luta contra o pecado, desenvolvendo a nossa salvação. Também não é deixar de correr e de se esforçar. Lembram lá o que diz aos Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 12? Vejamos lá. Depois dele falar da galeria dos heróis da fé, daquele texto tão magnífico, né? Olha só o que Hebreus 12 vai nos dizer, capítulo 12, versos 1 e 2. Olha só o que diz Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, eu olho firmemente para o autor e consumador da fé, e eu me desembaraço do pecado, de todo o peso e de todo o embaraço que o pecado traz na minha vida. Então, não é tratar o pecado sem a devida seriedade e nem deixar de se esforçar. Eu preciso me esforçar, né? Uma das palavras ensinadas por Cristo, vigiai, né? Ele dizia isso aos discípulos. Nós precisamos vigiar, estar atento. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 18,
Paulo vai nos dizer isso também. Olha só, Efésios 6,18. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí no verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu preciso vigiar, eu preciso sempre buscar ao Senhor, ter responsabilidades para com o meu Deus. O sínodo de Dort é um sínodo calvinista holandês, de onde vai surgir aí, ou surgiram os 5 pontos do calvinismo. O sínodo de Dort tem a seguinte frase interessante: assim como Deus lhe deu a fé e arrependimento na conversão, Ele também dá fé e arrependimento em todo o caminho para o céu. Olha que coisa bonita. Assim como Deus te deu fé e arrependimento para você se converter, Deus vai cuidar de todo o seu caminho para o céu. Ele vai te levar para todo o seu caminho para o céu, ok? Já o hipercalvinismo, ele não prega isso, né? Ele joga toda a responsabilidade para contar em Deus, é como se fosse um fatalismo, um determinismo cego. Deus determinou que eu vou pecar e pronto, acabou, não é? Como a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. O mesmo Deus que determinou todas as coisas, Ele determinou que nós andássemos na luz da palavra dEle, que nós andássemos, né, na bênção dEle. Se não andarmos, teremos problemas, teremos dificuldades. Então, a nossa responsabilidade, ela não pode ser vista no hipercalvinismo, senão Deus é responsável por tudo que acontece na nossa vida de ruim, né? A certeza da salvação e a perseverança dos santos são doutrinas que caminham lado a lado com a graça de Deus, né? Ou que demonstram a graça de Deus. Envolvem o quê? Intensa vigilância e discipulado, obediência cristã, ok? Então vimos o que é a certeza da salvação e o que não é a certeza da salvação. E por último agora, quais são as implicações que a certeza da salvação traz à nossa vida, ok? Quais seriam então as implicações da certeza da salvação? Primeiro, ela produz vários frutos. Ela produz muitos bons frutos, não é? Vejam só, as pessoas hoje elas buscam muito as manifestações espetaculares, os milagres de Deus, as manifestações, os dons espirituais, quando na verdade as doutrinas bíblicas elas produzem o fruto do Espírito. Aquilo que é mais importante é o fruto do Espírito. Não se preocupe com o que não é tão relevante assim, né? Os frutos são muito mais importantes. Então olha só, nós estamos vivendo num declínio dos frutos do Espírito. As pessoas não estão buscando os frutos bons da parte de Deus, né? Buscando desenvolver esses frutos. Então olha só, algumas coisas que ela produz. O uso diligente dos meios de graça. Quando eu tenho certeza da salvação, eu uso os meios de graça dados por Deus de maneira diligente. Quais são os meios de graça? A palavra de Deus, a leitura, o amor, o apego à palavra, não é? A oração, eu vivo em oração para com Deus, e os sacramentos, o batismo e a ceia, a participação na igreja que me dão tudo isso. Todos esses 4 meios de graça são dados na participação da igreja. Então eu levo a sério os meios de graça, eu uso de maneira diligente esses meios. A obediência em fé sincera, alegre e contínua. Eu me alegro continuamente, nada pode tirar de mim a alegria, porque eu sei que eu estou seguro nas mãos de Cristo. Então a certeza da salvação traz muita alegria, muita fé, alegre, sincera e contínua. Um profundo desejo de glorificar a Deus em todas as coisas. Porque eu vivo agora para Deus, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lembra o que Paulo diz? Um desejo de maior comunhão com Deus, de comunhão íntima com Deus. A gente deseja mais estar na presença de Deus. Um desejo mais das coisas de Deus, do céu. Nesse momento de pandemia, quando a gente não pode ter algumas coisas tão preciosas como vir à igreja, né? O nosso maior desejo não tem nem que ser a cura para a enfermidade, tem que ser Cristo. Eu quero mais de Deus, eu quero mais do reino de Deus. Oração por avivamento, oração pela volta de Jesus, desejar mais o céu e as coisas de Deus. Tudo isso deve produzir na nossa vida frutos preciosos.
também produz a capacitação que a gente precisa para o trabalho do Senhor. Nós trabalhamos mais para o Senhor. Por quê? Porque a salvação, ela depende de Deus dar para o homem e de Deus manter o homem no caminho do Senhor. Então não depende das pessoas. Por isso eu prego mais, eu trabalho mais, eu vivo mais para trabalhar para o Senhor. Eu tenho um coração mais agradecido ao Senhor, porque Ele está cuidando de mim em todos os momentos difíceis ou bons da vida. Deus vai cuidar de mim. Dá um amor mais aperfeiçoado. Eu começo a aprender a amar, porque eu aprendo com o verdadeiro amor de Deus. Inclina o nosso espírito para quê? Para a vida de oração, para a dependência de Deus, para a submissão à vontade de Deus. Também traz mais consolo ao coração, ao nosso coração. Deus, Ele vai provendo graça para todos os momentos da vida. Todos nós estamos sofrendo, algumas famílias mais, outras menos, mas todos estamos sofrendo com essa pandemia. Alguns sofrendo demais, perdendo seus entes queridos, estão enlutados por causa disso, né? No entanto, o que a gente sabe é que Deus vai prover graça para esse momento da pandemia, graça para o momento do luto, graça para o momento do desemprego, para o momento da empresa quebrando, graça para qualquer momento. Deus tem graça para te dar, porque Ele te ama, Ele demonstrou que te ama e Ele vai cuidar desse amor, vai cuidar de você até o fim. É promessa dele, né? Então isso provê o quê? Gratidão, porque temos graça da parte de Deus para qualquer momento da vida. Nas dúvidas, nas aflições, nas provações. Lembram lá o que diz Paulo? Eu queria que você abrisse aí comigo, olha só, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, é um texto que eu gosto demais de ler, de lembrar. Não vos sobreveio tentação na nossa versão, mas você pode substituir por provação. Tentação vem do inimigo, provação vem de Deus, ok? Provação é para você ser aprovado. Deus sempre permite uma prova para a gente ser aprovado. Então olha só, a mesma palavra, tentação, provação, ela é traduzida como tentação quando é para o inimigo, quando é provação é para Deus, né? Não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha só, Deus provê livramento, junto com a provação, Ele dá forças que a gente precisa para superar qualquer angústia, qualquer momento difícil da vida. A certeza da salvação leva-nos também ao amor e à gratidão a Deus. Nós amamos e agradecemos mais a Deus, e isso vai levar a uma vida de maior obediência ao Senhor, ok? Concluindo agora, eu queria dizer isso com você, ó. Filipenses 1, verso 6, Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Um dos grandes versículos que dão essa paz, essa segurança da salvação, a certeza de que eu estou salvo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Creia nisso. Aquilo que Deus começou na sua vida não é uma pandemia que vai tirar de você, não é a morte que vai tirar de você, não são as dificuldades da vida que vão tirar de você a certeza, a alegria de que você está seguro nas mãos de Deus. A sua vida pertence a Deus e Deus vai cuidar de todos os detalhes. Por isso tenha forças até mesmo para passar pela provação. É possível o crente experimentar uma queda radical no pecado, né, com pecados intencionais, com grandes consequências? É possível. A nossa natureza inclinada para o mal muitas vezes leva a gente a cometer pecados sérios, graves, contra Deus, não é? Davi é um excelente exemplo disso. A queda de Davi não foi plena nem final. Olha só, Davi ele foi restaurado ao arrependimento. Mesmo que você tenha pecado, o caminho de Deus é arrependa-se. Davi confessa o seu pecado, se arrepende, confessa e é restaurado pela graça de Deus. Então mesmo o crente enfrentando a luta com o pecado, ele vai sempre encontrar graça da parte de Deus, desde que tenha arrependimento e fé, né, para crer no que Deus fez. A certeza de salvação, ela está junto, ou ela caminha junto com a perseverança dos santos.
é uma obra de Deus conosco, né? A salvação é uma obra única de Deus, mas a obra da perseverança dos santos no sentido de salvação é uma obra sinérgica. Nós trabalhamos com Deus, nós cooperamos com Deus, nós buscamos a Deus para que isso fique ainda cada vez mais forte na nossa vida. E um exemplo interessante que nos é dado, se eu não me engano foi Joabi que dá esse exemplo, é como uma criança segurando nas mãos dos seus pais. Enquanto a criança está segurando na mão do pai, ela está segura, protegida, não é? Se ela soltar da mão do pai, ela vai ter dificuldade, ela pode ter alguns problemas. Mas mesmo que ela solte, o pai vai e pega novamente, né? Não deixa a gente totalmente largado, totalmente solto. Nós estamos seguros nas mãos de nosso Deus. Então que você possa confiar nisso, que você possa, nesse momento de sofrimento, de angústia, lembrar de que você pertence a Deus, de que você tem a salvação em Cristo e você pode passar por qualquer problema na sua vida, mas nunca as pessoas vão tirar de você a salvação que Deus te deu em Cristo Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus mais uma vez. Deus, nós te damos graças porque o Senhor é conosco. E nós temos da tua parte a bênção, a certeza de sermos do Senhor. Apesar de passarmos por provações, por tribulações diversas da vida, nós temos essa certeza de que somos guardados pelo Senhor, de que o Senhor tem o melhor para nós. E por isso pedimos a tua bênção, a tua graça, pedimos que o Senhor nos capacite a andar de acordo com tua vontade, e o Senhor nos ajude, ó Deus, a caminhar na certeza de que o Senhor tem propósitos para cada problema que acontece, que aparece na nossa vida. Ajude-nos, ó Deus, fortalece-nos, dá-nos sempre a certeza de que estamos seguros nas tuas mãos, de que o Senhor nos ama em Cristo e de que nele nós temos a plena vida eterna reservada para todos nós. Fica conosco, abençoa todos aqueles que estão sofrendo por essa pandemia, todas as dificuldades que têm acontecido, quer na saúde, quer na economia, quer na partida de um parente, enfim, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo consolo, abençoando, fortalecendo e cuidando de todos nós nesse momento de pandemia. Nós te damos graças e pedimos orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço então a participação de vocês, né, com a aula, que você possa estudar sempre a palavra do Senhor, perseverar no Senhor. Logo mais à noite, às 18 horas, nós estaremos na igreja para transmitir o culto online. Fique conosco, né? Participe, procure manter a sua casa um ambiente onde você possa refletir sobre a palavra, entoar os cânticos de louvor. Não é a mesma coisa do que cultuar aqui presencialmente, claro que não é, mas nós temos esse recurso e podemos usá-lo da melhor forma possível, onde você pode fazer na sua casa o próprio culto usando a ferramenta da transmissão do culto online. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus.